Não existe uma data certa para definir o começo da imprensa, mas foi na Revolução Protestante que a imprensa teve um papel social-político de relevância. No período pré-reforma, diversas cidades e estados italianas eram conhecidas por suas discussões políticas. Debates fluentes eram valorizados pela população e ajudaram a estruturar a vida civil da época. Mesmo que ainda não fosse estruturada, a mídia já estava presente no cotidiano nessas cidades e estados, através de cronistas urbanas que registravam cartazes políticos e grafites nas paredes, e os espalharam por outras cidades da região. A Reforma Protestante teve seu berço nas cidades-estados alemãs e foi liderada pelo teólogo e professor Martinho Lutero. Vale lembrar que Lutero não foi o primeiro a fazer uma proposta desse tipo à Igreja Católica. Entretanto, seus antecessores, por falta de apoio da população e até mesmo das ferramentas que Lutero possuía, não conseguiram realizar seus objetivos ou até mesmo foram mortos pela Igreja. A primeira proposta de Lutero não era de criar uma nova igreja, mas sim reformar a velha. As 95 teses que Lutero escreveu eram uma carta que o mesmo enviou para o Papa no intuito de debater, e não apenas confrontar. Uma das ideias defendidas por Lutero era do sacerdócio de todos os crentes. Não era necessário um clérigo italiano para ser o mediador do povo com o Deus. Essas ideias foram ganhando força na população e na nobreza, que foram cada vez mais criticando livremente a Igreja. A participação da população nesses novos debates que surgiam foi tanto influenciada quanto influenciou a criação de uma nova ferramenta, a imprensa, que foi a principal arma de Lutero para combater a Igreja Católica. Utilizando-se da imprensa feita por Gutenberg, Lutero escreveu sua própria tradução da Bíblia em alemão, com um vocabulário mais simples e acessível para toda a população. Essa Bíblia foi produzida em quantidades absurdas e foi a principal arma de Lutero contra a Igreja Católica. Nesse período, muitos debates e conflitos entre as elites europeias passavam a ser resolvidos por um outro grupo, o povo. Para convocar este grande grupo, a nobreza fomentou debates públicos e se utilizou da divulgação de panfletos. Essas estratégias foram bem sucedidas em incluir a população na vida política, até mais do que os nobres gostariam. Vendo a ameaça que uma população ativa na vida política representava para eles, a elite tentou muitas vezes acabar com esses debates, mas já seria tarde demais. Dessa forma, a Reforma Protestante foi a primeira vez que a mídia foi utilizada em uma guerra política, através de persuasão e divulgação de ideias. Muitas dessas novas ferramentas serão utilizadas nos diversos conflitos que virão a seguir ao longo da história, e diversas ideias espalhadas nessa época foram registradas graças a esses recursos. As guerras religiosas e a revolta dos holandeses. Após um declínio nas discussões que os luteranos tiveram, eles chegaram a uma conclusão de fundar a sua própria igreja e com suas próprias regras, aonde teria um único sacerdote para todas as pessoas. Ele diria ao povo em que acreditar e interpretaria o significado da própria Bíblia. A batalha dos católicos e os protestantes eram muitas das vezes apresentada como uma guerra entre culturas de imagem e do próprio livro. Nessa época, era extremamente perigoso alguém imprimir a literatura protestante na França, mas na cidade de Antuérpia, as pessoas sempre faziam um comércio de exportação, imprimindo bíblias e panfletos em francês, italiano e inglês. As guerras religiosas francesas iam muito além de só embate físico, e os seus conflitos ideológicos eram sempre presentes em panfletagens, porque eles sempre usavam a imprensa para dar publicidade às suas ideias. Grandes cartazes foram feitos atacando a Igreja Católica na Suíça e foram contrabandeados para a França, e colocados em lugares públicos. O papel público da mídia foi ainda maior na Holanda do que na própria França, iniciando uma revolta contra Felipe II da Espanha, ou o que os holandeses hoje chamam a Guerra dos 80 Anos, que foi de 1568 a 1648. Primeiramente, vale ressaltar que nem a todo momento a mídia foi acessível ou regida pela população. Durante o governo de Luís XIV, a França passou por um longo período onde a informação era controlada e censurada com a finalidade de evitar ao máximo críticas ao regime. No século XVIII, um movimento que propunha mudanças nesse cenário, além de diversas ideias de reformas sociais e cívicas, entrou em ascensão, conhecido como Iluminismo. Tal movimento possui uma proposta de reforma e não de uma revolução.
Sua base era composta de grandes pensadores como Voltaire, Rousseau, Diderot e eram fundamentais na propagação desses ideais dentro e fora da França. Devido à censura nos jornais, era inviável tratar de assuntos políticos. Esses pensadores precisavam de outras maneiras para espelhar seus ideais. Reuniões intelectuais organizadas por aristocratas, em cafés ou salões, eram uma dessas formas, assim como diversas obras produzidas com o intuito de passar mensagens políticas, camuflando-as e deixando seu significado implícito por meio da arte. Entre 1751 e 1765, a enciclopédia fora publicada e tinha um claro objetivo de despertar uma consciência política e transmitir conhecimento. No entanto, era um produto destinado apenas àqueles com uma condição financeira elevada, e tardiamente, edições de baixo custo foram impressas, democratizando o acesso à informação. Assim podemos observar que durante esse período alavancou-se uma verdadeira revolução intelectual na história do pensamento moderno, tangendo atualmente uma grande base para o conhecimento. A época da Revolução Francesa foi de intensos debates, discursos na Assembleia Nacional e nos clubes políticos recém-formados em Paris e em outras cidades. Os debates eram orientados segundo uma nova retórica revolucionária, apelando-se mais às paixões do que à razão e baseando-se na magia das palavras. A Revolução Francesa é tida como uma continuação do Iluminismo sob outra forma, interpretada como uma resposta aos problemas sociais e econômicos da década de 1780. A Revolução foi boa para a imprensa, pois havia um grande número de notícias interessantes para publicar e não faltavam leitores, estabelecendo a importância da imprensa na época. Revolução Gloriosa é como é conhecida a sucessão de acontecimentos que levou à deposição de Jaime II do trono para que Guilherme de Orange e Maria Stuart se tornassem reis da Inglaterra. A Revolução Gloriosa muitas vezes é incluída junto com a Revolução Puritana em um grande processo nomeado como Revolução Inglesa. Primeiramente, aconteceu no país a Revolução Puritana, também conhecida como Guerra Civil Inglesa, que foi marcada pela deposição e decapitação de Carlos I, rei que fazia parte da dinastia Stuart. A Revolução Puritana foi consequência do choque de interesses entre o rei inglês, interessado em manter a Inglaterra como uma monarquia absolutista, e o parlamento, interessado em transformar o país em uma monarquia constitucional, de caráter liberal para atender aos seus interesses e ao da burguesia em ascensão. Desde a Reforma Alemã até a Revolução Francesa, existem situações semelhantes, nos quais a elite utilizou a mídia como forma de conscientizar o povo para cumprir seus objetivos. Algumas vezes, o povo abandonou a elite pós-reforma. Outras, porém, o povo foi abandonado e a elite voltava a dominar com suas modificações já impostas. A tecnologia nunca pode ser separada da economia, e assim como ela, é continuamente renovada. Com a industrialização acontecendo, cada vez mais os mercadores ficavam dependentes da comunicação para produzir e vender seus produtos. Com produtos de diversas regiões, foi criada uma nova forma de viver, influenciando os hábitos e comportamentos de toda uma região. Mesmo que com pouca estrutura, a mídia se espalhava rapidamente para as cidades da região, e esse é o começo da mídia como conhecemos hoje.